Bem-vindos ao podcast do Nexus. Cadê o Tiago, né, gente? Cadê? Expulsamos o Tiago aqui por um bom motivo, porque chegou a hora da gente também conhecer um pouco da história do nosso CEO, não é mesmo, Tiago? Aí, que maravilha! Bem-vindo ao seu podcast, ao podcast do Nexus. É muito bom, muito bom. Não estava a contar com esta e a Lu aproveitou para criar esta brincadeira, mas que é uma brincadeira que é Que gostosa, não é? Que é precisa, importante. né? Porque a gente está aqui conhecendo a história de tantas pessoas, né, que fazem parte do nosso grupo, de cada bairro que a gente está localizado, né, com o nosso grupo. E cadê a história do Tiago, né? Cadê a história desse português que está no Brasil há mais de 20 anos e a gente, quer dizer, muitas pessoas nem sabem o porquê que o Tiago está aqui no Brasil, né? Como foi a chegada dele, como foi a carreira dele também aqui no Brasil e como foi a criação do Nexus junto com o Davi, né? Junto com o Riquini. Com o Sim, exato. Então, é tão bacana. Então, eu quero saber de tudo isso. Primeira coisa, então, Tiago, como você chegou ao Brasil? Gente, vocês viram, isto começou assim. Não preparou, mas também tudo bem. É muito fácil estar a falar, falar um pouco sobre a minha vida. É uma coisa gostosa e é um prazer enorme estar a falar e dar-vos a conhecer um pouquinho mais de mim, não é? Então, eu vim para o Brasil, eu sempre tive o objetivo de ter uma carreira internacional e vim como expatriado de um banco, o maior banco português, que é a Caixa Geral de Depósitos. Seria um pouco o Banco do Brasil aqui, e eu vim como diretor adjunto do Banco Financial Português, um banco pequenininho que tinha 3 agências no Brasil, mas onde nasceu o projeto de comprar bancos e compramos o Banco Bandeirantes naquela altura. Então, isso eu vim há 39 anos com esse desafio já de vir para esse banquinho, mas com um projeto grande. Mas qual que é a sua formação? Você se formou em Portugal. Eu formei em Portugal em Relações Internacionais, Já Económicas e tinha esse Políticas. projeto mesmo de uma carreira E já que internacional. estamos a falar de curiosidades, eu vou te dizer, eu desde que cresci, que nasci e estudei até o ensino médio, tinha a certeza que eu queria fazer alguma coisa na área de agronomia, agropecuária, ou na agronomia Nossa, ou pecuária. agronomia. Não tinha dúvida, era isso que eu ia fazer. Tu vês que eu adoro bicho, não é? Aqui em Aham, casa tem aham. bicho, tem planta, tem não sei como, eu adoro. E quando eu fiz o meu intercâmbio, fui para os Estados Unidos com 16 anos, por um ano. Fiquei um ano, não havia telefone, não se podia falar com os familiares. Um ano sem contacto com a família. Fui para uma fazenda porque eu pedi. Todo mundo pede para ir para Fazer Califórnia, Nova Iorque, intercâmbio, um né? lugar todo chique. Eu pedi, eu quero ir para o interior dos Estados Unidos para uma fazenda. E fui para uma fazenda numa aldeia de 5.000 habitantes e eu tive a certeza que eu amo o bicho, amo pecuária, amo agronomia, mas não quero viver disso. Porque na época não era tão, não Não, é tinha pesado, né? tanta É uma visão. vida É, mais vida no fechada, campo uma não é vida de fácil. campo. E eu gosto, dá para ver, não é? Aham, Eu gosto de aham. relacionamento, É. gosto de contactos, novidades, E não ali sei o você que estava mais. isolado, E ali eu né? estava isolado. Então eu adoro, me chamem para ir para uma fazenda, eu vou Pode ser um correndo, hobby, né? pode ser um hobby, mas não era a coisa. Então a vida traz-nos estas surpresas e ainda bem que aconteceu porque me abriu o caminho para eu dizer eu quero fazer relações internacionais que não estava no Na meu sua vida. horizonte próximo de pensar em alguma coisa dessas. Caramba, que curiosidade bacana. Imagina o que seria, né? Nada disso que a Eu gente vive hoje. estava com a Aham, cadeira de de veterinário ou de veterinário. agronomia no Nexus. Olha, não sei. Eu acho que se você ia estar nos Estados Unidos, provavelmente, né, você ia mudar completamente o seu destino, né? Não, teria sido completamente diferente. Porque você não teria se tornado esse homem esse empreendedor que você se tornou aqui no Brasil, né? Porque você ia fazer uma carreira pelos Estados Unidos, será? Não sei, essa parte realmente é uma surpresa, mas o que é engraçado, e acho que é isso que é interessante ver, é que nós temos de estar atentos e abertos a ver os sinais e as oportunidades e às vezes também as mensagens que a vida nos dá, não Com é? certeza. E nós termos a coragem de reverter isso, não é? Aham.
metade dos meus amigos de infância são de agronomia ou de agronomia, quase nenhum foi para a área de pecuária, são de agronomia, porque precisamente essa, a formação em Portugal, nos últimos 3 anos do ensino médio, ele já tem uma especialidade. Aham. Então todo mundo que eu fiz Tem uma noção. fez da Aham. parte de, na altura era de agropecuária, não é? Que, Era a especialização de agropecuária no ensino médio. que máximo, que você já era meio que induzido, né, É. a ir para essa área, né, no ensino Então, médio. e aí, pronto, e aí acabei fazendo relações internacionais. Quando concorri ao banco, já disse eu quero ter uma carreira internacional e deu ali 2, 3 anos e eles já me desafiaram para vir para o Brasil. E a sua carreira foi muito importante, né? Eu me lembro na convenção, no fim do ano, né? Nossa convenção, aonde a gente descobriu um pouco da sua história, que eu acho que também poucos ali não sabiam, né? Que até teve um palestrante que contou um pouco da sua história, né? De quando você chegou, de quantas vezes você quebrou, de quantas vezes você tentou, porque você veio já com uma carreira promissora e no meio do caminho você desistiu, né? Porque você queria ficar aqui no Brasil, você não queria mais ir embora daqui, até porque tinha encontrado o grande amor da sua vida, não foi? Exatamente, é isso mesmo. É o que eu digo. Mais uma vez, são as partidas que o mundo nos traz. Eu, quando vim, eu sou uma pessoa ambiciosa. Para quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa ambiciosa. E eu, quando saí de Portugal para o Brasil, assim como eu tinha aquela decisão de quero ter uma carreira internacional, eu tinha a decisão de que eu queria ser presidente da Caixa Geral de Depósitos. Era essa a minha ambição. E eu Caramba. galguei essa bastante elevado, não é? Eu cheguei a ser diretor executivo aqui no banco, quer no Banco Bandeirantes, quer depois no Unibanco, onde nós fizemos a troca de participação. Eu fui diretor executivo estatutário do Unibanco, representava a Caixa Geral de Depósitos, que era o segundo maior acionista. Então, eu estava nessa trajetória mesmo, não é? E depois iria abrir um banco, novamente um banco da Caixa Geral de Depósitos, que hoje existe aqui, que é o Banco Caixa Geral, e iria abrir, e a minha ambição era, ainda não era ser presidente da Caixa, mas era ser o presidente do banco aqui no Brasil, não é? Mas aí aconteceram as tais peripécias, a separação, acabei indo para fora, eu disse que não queria ir para fora, tinha o meu filho aqui e pedi o meu desligamento da Caixa. Imagina o que é tomar essa Nossa, decisão. uma carreira, né? E sem projeto, não é que eu estava com outra proposta ou ia fazer outra coisa. Não, foi uma opção de vida, de dizer, para mim é importante estar aqui e Ficar, né? estar perto do meu filho. Isso foi a minha decisão mais importante, Mais assertiva, mais né? assertiva. Mesmo com medo. Aquela frase clichê, vai, tá com medo? Vai com medo mesmo, né? Exatamente. É, não é desistir, mas é, no mínimo, abandonar um projeto da sua vida, né? Exato. É uma decisão muito difícil. Muito Mas vou-te dizer que não tive dúvida nenhuma, não foi uma coisa que eu refleti. Para mim, não há dúvida nenhuma que o filho estava à frente de de estar à tudo. frente de qualquer outra coisa. E aí, quando você decidiu tomar essa decisão, quais tipos de negócios você teve? Não, nessa altura acabei saindo e, entretanto, ainda fui trabalhar num outro banco, me tornei diretor executivo do Banif, Banco de Investimentos. Fiquei lá durante um tempo e daí ainda acabei saindo e fui para a parte de seguradoras e fui executivo da MDS, onde fui CEO da MDS, que é a maior corretora de seguros portuguesa, e depois fui diretor executivo, responsável pela área de varejo, na Willis, que é a maior corretora europeia e a terceira maior do mundo. Uhum. Então essa foi a minha trajetória como executivo, até que quando saí da Willis, aí comecei a empreender. Quer dizer, uma pessoa já empreende como CLT, É, como pessoa, a nossa vida já é de empreendimento. Mas como empresário, onde eu montei o meu negócio, foi a primeira vez e foi depois disso, fui começar do zero, né? Mais uma de vez, a novo. começar do zero. E quais empresas você teve? Então, a primeira empresa que eu tive foi uma empresa que se chama Dermacia, chamava-se Dermacia. Foi o meu maior rombo, não é? Foi algo que eu fiz copiando uma experiência que eu tinha tido muito sucesso como executivo. E eu disse, se eu posso fazer isto como executivo, eu também posso fazer isto Como empreendedor. como empreendedor.
E foi aí que eu perdi todo o património que eu construí desde que comecei até essa Caramba! data. E como que foi Todo o isso, património. Tiago? E fiquei com dívida. Então foi uma coisa, foi um rombo muito pesado. Mas olha, foi nesse momento que eu tive a oportunidade de conhecer a Luciana, Ah, que me ajudou nesse projeto e que me trouxe para o mundo de conhecer a dermatologia. Então, cá está, o mundo tem as perdas e os nada é por ganhos, não é? Nada é acaso, por né? acaso. Nada é por acaso. Mas você tirou muitas lições também nessa época, né? Muitas lições. Foi sem dúvida o momento mais duro do ponto de vista de vivência empresarial e de vivência financeira. Foi muito duro, foi muito difícil. Não só porque eu nunca tinha perdido nada, nunca tinha tido insucesso em nada. Aham. Então já por aí eu fui treinado ou fui-me imaginando como uma pessoa que só vence. E você ter uma perda grande, e é uma perda grande que te derruba tudo o que você construiu do ponto de vista financeiro, Nossa. é duro. É, eu sei, meu pai passou por isso na pandemia e é muito triste, né? Ver uma empresa que teve no mercado aí 40 anos, pioneiro, ter quebrado no meio da pandemia e ver hoje ele lutando aí também por conta das dívidas é devastador, né? Não só emocionalmente, como psicologicamente, financeiramente, mexe com a família toda, né? Fica uma bagunça. Lu, eu vou te contar uma coisa, não é porque eu tenho orgulho dela, nem é porque ela é bonita, porque não é, é porque acaba por ser uma história de vida e de uma pessoa dizer, se aos outros acontece isso, também pode acontecer comigo e eu tenho que ter a capacidade de me reerguer. Entraram oficiais de justiça aqui em casa, levaram os bens, quadros, relógios, tudo, para fazer face a alguma das coisas. Imagina você com uma família aqui acontecer uma coisa dessas. Foi nessa situação que eu cheguei. Caramba. E eu disse, mas eu vou dar a volta, vou recuperar, conseguir pagar de volta, recuperar todos os bens, montar novas empresas e estar com muita humildade, com muita calma, com muita tranquilidade, construindo Devagar. peça a peça. Na minha opinião, talvez seja a melhor forma de fazer, ou pelo menos é hoje a minha forma de fazer. Aham. Eu decidi que eu não invisto em mais nada onde eu tenha que pôr dinheiro. Eu ponho tempo, dedicação, horas, esforço, trabalho duro, mas dinheiro não. Essa foi a maior lição que você tirou? Foi uma das grandes lições, sem dúvida. Acaba por ser uma mudança de aprender a viver a vida com o que você tem, não é? Você aprender a fazer, a construir tudo novo. A minha vida foi simples, não que a minha família não fosse uma família até com algumas posses, mas também tivemos um problema grave. Então, foi um pouco voltar às raízes de lembrar que as coisas têm que ser conquistadas. É verdade. E como que surgiu a RAI? Que hoje é o seu empreendimento, né? Onde você também tem os seus sócios e, e é um sucesso, né? A sua empresa é uma empresa que de fato deu certo e gera muitos amigos, muitos clientes, muitos negócios. Então, eu vou ter. Por que que eu acho que muita coisa deu certo e a RAI deu certo? Toda esta trajetória que eu te falei, em nenhum momento você vai encontrar alguém que eu tive que me diga o Tiago teve uma atitude errada. Mesmo quebrado, ferrado, triste, desapontado e por aí frustrado, mas nunca tive uma posição errada com ninguém. Ou seja, todas as pessoas que me conheceram na vida têm o prazer e gostam de me ajudar, porque sabem o que eu faço, quem eu sou E e a e honestidade, os né? meus valores, as É. minhas coisas. Então, quando eu montei a corretora, comecei do zero, não é? Porque eu era grande executivo, então eu não tinha clientes, não tratava com clientes, eu tratava de grandes projetos e da minha equipe, não é? A gestão era muito mais interna e estratégica. Então eu comecei do zero. Mas só foi possível porque eu conhecia bastante gente e toda a gente começou a querer me ajudar e a dizer: não, Tiago, podes Bora, contar comigo, vamos fazer. vamos E junto. foi um automóvel, dois, três, e hoje são mais de 5 mil automóveis que nós seguramos. Uma corretora que começou do zero há 8 anos e hoje administra cerca de 25 milhões de prémios.
E você divide Caramba, 25 que milhões por guinada! 3 mil, 4 mil, que é quanto custa um seguro, Ah, é seguro para caramba, né? Então, foi uma construção parabéns. devagar, mas muitas horas de trabalho. Mas olha, Ainda hoje, você me mandar uma mensagem às 11, 11h30, às vezes. Há uma, já não é tanto, no passado era. Provavelmente você vai ter a resposta. responder. Não, o mais bacana de tudo, né, para você que está aí assistindo e conhece o Tiago de perto, sabe do coração desse cara, sabe de fato o quanto ele gosta de ajudar as pessoas, o quanto ele acredita no potencial das pessoas. Nossa, é assim, impressionante. Não só ele, né? É o casal, viu, gente? Eu sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo para os dois isso, porque se você precisa de ajuda no seu negócio, o Tiago é uma pessoa que ele pode não te ajudar naquele momento, mas ele vai pensar em como ajudar. E isso é muito bacana. E eu acredito que isso seja com todo o seu círculo, né, de Sem pessoas. dúvida, sem dúvida. Na minha opinião, isso talvez até seja oportuno, eu não sei, quem está a conduzir a entrevista és tu, mas que isso acaba por ser a base do Nexus, não É é? isso. Que é de realmente eu acreditar que eu posso ajudar outros empresários a construir os seus sonhos, pedra a pedra, e que isso pode e deve ser feito de uma forma colaborativa, Uhum. criando comunidades e comunidades de pessoas onde uns se ajudam aos outros. É. E como que surgiu o Nexus, já que você tocou nesse assunto, né? Quem teve a ideia aí dos quatro de criar esse grupo de networking? Quem foi o cabeça? Quem marcou a primeira reunião? Então, na verdade, nós nos conhecemos montando um grupo de networking para uma outra empresa. E a coisa acabou não acontecendo, não dando certo. E nós criamos uma amizade tão grande e vimos que aquilo poderia ser importante para nós, que dissemos, se não deu certo, se não foi para a frente, vamos continuar a reunir. Sem pensar em nexo, não é? Vamos continuar a reunir, vamos continuar a nos encontrar e a ajudar uns aos outros. E a coisa foi rodando, foi se tornando séria, começaram a entrar mais pessoas que começaram a conhecer e vieram fazendo parte, e nós acabamos dizendo, por que não começar a estruturar, criar uma metodologia, investir em sistema e profissionalizar toda esta nossa experiência e poder replicá-la para que mais pessoas possam beneficiar desta metodologia. E desde o primeiro momento, fui eu que assumi como responsável, como presidente do grupo. Na altura era um grupo, como presidente do grupo. E todo mundo acabou abraçando, e aí fomos criando esta complexidade. Alguns foram saindo, outros, muita gente chegando, mas dos membros originais, no Nexo mesmo, ainda estou eu, está o Davi, está O Riquini. Não, está o Davi e o Shinzato. O Ah, Riquini veio depois. veio O depois. Riquini veio uns anos depois. É o único sócio que não é fundador. Nós éramos 14 sócios, na verdade associados, porque era uma associação no início, não era uma empresa. Eram 14. Desses 14, só tem 3, que sou eu, o Shinzato e o Davi Zoeira. Agora, sem querer levantar, né, assar, né, ou fritar a sardinha, o Grupo Moema foi o primeiro? Primeiro. Yes! Eu sempre arrumo, para ninguém ficar bravo, eu sempre arrumo adjetivos para dizer Sou eu que o estou que é que um é falando. melhor do que o outro. No Nexus Moema, eu digo fatos. É o primeiro, é onde tudo nasceu, e o maior grupo do Nexus. Desculpa. Pelo menos ainda é o maior grupo. Não é porque eu faço parte também desse grupo, assim, não é para levantar, não é para, né, uma bandeira, não, longe de mim. É sim, o Grupo Moema, brincadeira. E que bacana. E eu confesso para você que está aí nos assistindo, que não faz parte de um grupo de networking, que eu tinha uma ideia completamente diferente do que era o networking e comentei até com o Tiago sobre isso. Olha, eu sou meio reticente com esse tipo de grupo, porque na minha cabeça, isso foi ignorância, não burrice, né? Porque quem burro é aquele que
não sabe de fato. Ignorante é aquele que não quer aprender. E eu, de fato, fui ignorante de não pesquisar. Mas eu tinha na minha cabeça que o networking, ele era meio que uma pirâmide, né? Onde só quem está lá no topo ganha. Eu falei, eu estou com o meu negócio que está começando. Como que eu vou fazer parte de um negócio que isso vai me gerar? E aí eu conversei com o Thiago e ele me explicou tudo como que funcionava o grupo. E juro por Deus, gente, era de manhã, a gente teve essa reunião, à tarde, não, no dia seguinte eu participei do online, à tarde eu já estava pagando a mensalidade, porque eu acreditei demais e amei o Grupo Moema, obviamente, brincadeira. Amei a ideia, né, da Nexus, e isso é muito bacana, né? Eu acho que é por isso que hoje existem tantas pessoas, quase 300 membros. É muita gente. É muita gente, é muita gente. Quantos bairros hoje? São 14 bairros e estamos com 4 grupos em constituição. Não é? Este é o ano que eu disse na última convenção, que era o ano de crescimento. Não é? Então, o objetivo foi o que nós dissemos, eu acho que está difícil, porque ainda não crescemos nesse ritmo, era chegar a 500 membros este ano e crescer, se não estou em erro, 4 grupos. E já fizemos o primeiro. E essa meta eu tenho certeza que nós vamos atingir. No mínimo 4 grupos nós vamos abrir. Caramba. E acho que passar dos 400 membros, eu acho que nós vamos passar. Tomara. Se depender de cada grupo ali, do networking de cada grupo, eu não tenho dúvida, não. Porque eu vejo que muitas pessoas, de fato, vestem a camisa do grupo, não só do seu próprio negócio, não só de estar lá, fazer o pitch, mas veste a camisa mesmo do grupo ou do grupo Nexus, né? Na minha opinião, o grande desafio, a grande vantagem, o grande ganho, é quando o membro deixa de pensar o que é que o Nexus ganha, o que é que não ganha, o que é que o outro ganha, não ganha, quem é que está beneficiando, quem não está. Não, é dizer, para mim faz sentido viver em comunidade, ajudar e ser ajudado. Quando você assume isso como uma forma de viver, tudo fica mais leve e você começa a ajudar e naturalmente você começa a ser ajudado. Uhum. E aí você entende que você entrou para uma comunidade, uma né? comunidade onde realmente faz sentido estar. Total, né? total. E você tem que se entregar. Agora é uma construção de uma amizade, é uma construção de uma relação, é uma construção de vínculo. Ele leva tempo para isso acontecer e você tem que entender que é dessa forma que funciona. Com certeza. E tudo na vida é networking, né? Tudo você precisa, ninguém faz nada sozinho. Né? A gente precisa do outro, seja para uma indicação, seja para uma ajuda, seja para comprar, para vender, para tudo. A gente precisa do outro, né? Não existe, não sei, tem algum trabalho que faça sozinho, que não precisa de ninguém? Eu desconfio. Eu acho que não existe. Agora eu vou fazer com você o que você faz com todo mundo que está aqui. Primeiro, 2 observações. Hoje, olhando para trás, como é que você se vê? Super realizado, super feliz. Não imaginava que podia chegar tão longe, mas estou muito feliz por ter feito estes 2 desafios, que era o empresarial e muito do Nexus, que é uma pegada que acaba por ser de realização pessoal, de melhoria do mundo. Eu acredito que, de fato, o Nexus melhora o mundo. Então, eu olho para trás com um orgulho muito grande e com uma ambição de continuar a fazer o que está sendo construído. Né? Agora eu quero que você olhe para aquela câmera, Thiago, e fale para o Grupo Nexus, não para o Grupo Moema, para o Grupo Nexus, como CEO, uma mensagem para todos os grupos. Essa não estava preparado, mas qualquer CEO tem que ter a capacidade de falar isso. O desafio que eu vos faço é, de fato, entendam, acreditam e se dediquem a construir a vossa comunidade. E vou-vos dizer, seja no Nexus ou fora do Nexus, mas acreditem no modelo de que viver em comunidade é melhor do que viver sozinho. Que ajudar o próximo é muito mais prazeroso do que ser ajudado. Quando você consegue construir isso, quando você faz isso, você realmente se sente mais realizado e vai mais longe a longo prazo. Pode não ir no curto prazo, mas vai no longo prazo. E sem dúvida que você encontra isso no Nexus e você pode ajudar a construir
a sua comunidade, a sua célula, no seu bairro, na sua cidade, para que isso seja possível para você e para as pessoas que você mais quer e com quem você quer construir a sua comunidade, o seu futuro. Então, lutem comigo para construir vidas melhores, de empresários melhores, que são aqueles que fazem parte do Nexus e o sucesso do Nexus. Cara, é um prazer ter você do meu lado. Obrigado. E acredito que essas são as palavras de muitas pessoas que estão nos assistindo, porque você é um cara que a gente tem o prazer de ter do lado, de ter prazer de ter como amigo, de trocar uma ideia, de dar risada. Você é muito incrível. Obrigada. Obrigado, muito obrigado. É isso, gente. Chegamos ao fim desse episódio incrível com o Thiago Neves, o CEO do nosso grupo, que precisava estar aqui, né, gente? Precisava também contar um pouco, mesmo que tenha sido tão resumido, porque tem tanta coisa por aqui, mas isso vai ficar para um próximo episódio. Pode ser? Maravilha, então, combinado. Então tá bom. E para vocês aí em casa, um beijo e até o próximo episódio do Nexus Pod.